Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muvadash na área aqui para mais um vídeo aqui, mais uma live no canal. Muito tempo aqui sem fazer vídeo no canal. Agora voltamos. Eu quero trazer uma proposta diferente aqui para o canal, porque a gente vem jogando muito No Man's Sky, né? Saiu aí a última expedição, vamos dizer assim. A gente virou gari do espaço, né? Coleta de lixo espacial. Foi bem interessante, a gente conseguiu terminar. E aí eu quis mudar um pouquinho, mas ainda com esse foco em futurista, né? E aí eu achei um joguinho bacana, um jogo já das antigas. Inclusive estou jogando a primeira versão dele, ele já tem a 2, a segunda, né? Que é Space Engineers. Então vamos lá, sem demora aqui pro jogo. Deixa eu clicar aqui, ele não... Já estamos aí com o som dele aí, deixa eu botar uma câmera legal aqui. E aí, esse jogo aqui, explicando mais rápido aí para você que de repente não conhece o jogo, caiu aqui de paraquedas e tudo mais, né? Essa live vai ficar no YouTube. Assim, bem rapidinho aqui, passando porque tem bastante coisa já de conteúdo desse jogo aqui no YouTube mesmo. Muita gente explicando como tutorial. E aqui eu não vou fazer assim, um tutorial porque eu também não manjo do jogo. Que o jogo não vou falar extremamente técnico, mas ele já é assim um pouquinho mais avançado do que o próprio No Man's Sky, né? Assim como no Man's Sky você precisa construir as coisas, você precisa de elementos para construir algum equipamento, aqui também é do mesmo jeito, né? Lá, por exemplo, uma diferença assim que eu vejo aqui aqui tudo é em bloco, tudo é em grid, né? Você tem que ter uma malha construída e a partir dessa malha, tudo que tiver interligado nela já receberá energia, desde que você coloque um gerador de energia lá, seja ele eólica, fotovoltaica, sei lá, de urânio, alguma coisa assim. Você vai ter energia em tudo que tiver agarrado aquele grid, né? Aquela rede ali, vamos dizer assim, aqueles blocos. Então eu fiz o seguinte, falei assim, eu vou jogar um pouco desse jogo para eu saber, né? Não ficar passando vergonha aqui. Mas por alto aqui, você pode, por exemplo, aqui é um novo jogo. Se a gente entrar em novo jogo, tem jogar, né? Jogar início rápido, ele já vai direto pro jogo com as configurações que tá. Ou você pode botar não, né? Aí não, você tem aqui, ó, vários padrões. Esse jogo ele é customizável do início ao fim, em tudo ele é customizável. Então aqui você tem a sandbox, né, que é tipo assim, aqui ó, esses são mundos sandbox abertos e a forma padrão de se jogar Space Engineers. Muitas configurações podem ser personalizadas e os jogadores normalmente são livres para fazer o que quiserem aqui. Eu achei até que fosse o criativo, o modo criativo, mas não é um modo criativo. Você pode iniciar diretamente, ele vai entrar do jeito que está, ou você pode personalizar. E aí aqui sim, ó, você pode jogar no modo criativo, que é tipo assim, você não precisa pegar os elementos para construir uma fornalha, por exemplo. Você já escolhe ela, já põe no grid e ela já vai estar montadinha para você. Então, só para você ver como é que funciona. Eu mesmo não fiz isso, eu fui na raça aqui, entrei num game aqui, morri várias vezes. Aí eu falei assim, vou pegar tipo um tutorial que tem aqui, que eu vou mostrar já já. E aí tô fazendo esse tutorial. Então não vim aqui para ver como é que funciona, fui na raça assim descobrindo. Então tipo assim, eu tô no modo sobrevivência. Lá. Mas você pode botar em criativo e ficar à vontade para construir as paradas, para entender mais ou menos como que funcionam os objetos. Porque tem objeto que eu não sei, eu não aprendi ainda como funciona. Você pode escolher os modos aqui, offline, online, jogar só com amigos, né? Então tudo isso aqui tem aí em vídeos na internet aí que você poderá conferir aí, a galera aí que já joga desde o começo aqui, acho que é 2013, se eu não me engano, que saiu esse jogo aqui. Inclusive eu nem sei, eu acho que eu vi quando eu fui pesquisar na Steam, o 2 parece estar custando R$80. Eu falei assim, já que eu tenho um aqui para jogar, vamos jogar ele. Achei bacana, procurei aqui aquele monte de jogo que a gente coloca na biblioteca e não joga, nunca joga. Então, vamos lá. Aí, aqui para baixo, ó, você pode, por exemplo, aqui ó, o tamanho do inventário do personagem.
Tamanho do inventário do personagem aqui. Você pode aumentar, você pode botar aqui 5 vezes, vai aumentar mais os slots, a capacidade do seu inventário. Ou realístico, que vai diminuir mais, né? Vai ser a coisa bem realista mesmo. Tanto que quando eu joguei num mundo aqui que eu morri toda hora, os lobos vinham e me matavam, eu não tenho certeza, mas tem todo tipo de configuração que você possa imaginar aqui. Desde você bater com força numa pedra, tipo assim, você tá voando com o seu jetpack e bater numa pedra e morrer, ou como você bater nela e só dar um danozinho, sabe? Eu senti isso, que quando eu joguei num outro modo que eu tô jogando aqui, é menos provável de você morrer. E tem os cenários de história, você pode escolher uma história aqui, que foram criadas, né? Aqui, ó, esses são cenários orientados por história, em que o jogador recebe metas claras e, em alguns casos, instruções. Então aqui é tipo você fazer quest, né? Então tem muita coisa aqui. E você pode personalizar cada uma delas, né? Cenários aqui, ó, de player versus player, né? Multijogador, você pode também. O conteúdo original do game, que ó, há vários mundos antigos criados na história do Space Engineers. Eles normalmente não são atualizados com os conteúdos ou recursos mais novos, mas ainda estão disponíveis pela nostalgia. Eu, por exemplo, que nunca joguei, para mim é a primeira vez, para mim é tudo novo aqui. E conteúdo da comunidade aqui, o pessoal cria as coisas aqui, você consegue entrar para ver. Certo? Então voltando aqui no menu, você pode entrar num jogo também, ó, tem... Vou botar não aqui, ó. Você pode muitos servidores, mais de, sei lá, parei aqui em 350 daquela vez, ó. Aí, já passou dos 350 aqui. Muitos servidores aqui. Deve ter servidor brasileiro também. E é isso. Eu vou continuar o jogo que eu tava aqui, porque já tem algumas coisas feitas, entendeu? Que eu mesmo fiz, outras que eu tive que arrumar, que tava quebrado. E aí eu dou uma arrumada nele lá para poder melhorar, tipo assim, para ficar mais safe no jogo. Porque o modo que eu escolhi, eu olhei alguns vídeos para poder me situar também, né? Então eu vi aqui que o pessoal diz que o melhor é você escolher ali o sistema solar e escolher a Terra, para você cair na Terra, né? Você vai spawnar lá na Terra. Né? Porque eu spawnei aqui num planeta que eu achei que fosse a Terra, porque tinha árvore, tinha grama, né? Tinha tudo lá, e aí, mas tinha uns lobos, cara. Eu não sei se foi atualização, porque os vídeos que eu vi são relativamente antigos, né? Esse jogo ele tem uma carga enorme, então nesse momento eu acredito que minha live está travando tudo, porque meu PC não é lá essas coisas. E como ele é bloco, são milhares de vetores para poder renderizar. E aí eu tô até vendo aqui que eu vou ter que baixar a qualidade do jogo. Vamos ver se fica jogável, né, cara? Tem que ficar jogável, porque como eu falei, eu vi lá que a especificação desse jogo aqui é baixa, não precisa muito, né? Mas ainda assim, como ele trabalha com muitos vetores, tudo aqui é cambiável, tudo aqui pode destruir, você pode criar, cada pedacinho. Então isso pesa na hora de renderizar. Por exemplo, eu não sei essas paradas aqui, anti-serrilhamento é bom, mas ainda mais aqui no jogo de blocos assim, é bom. Qualidade das texturas aqui eu posso botar em médio. Qualidade do modelo vou botar em médio também. Vou baixar um pouco algumas coisas que eu não costumo mexer. Distância da grama 500 metros. O pessoal fala também sobre isso aqui, como é que você pode dar uma melhorada. Vamos ver aqui se ele não vai travar a tela toda, né? Na hora que eu salvar aqui, apliquei e não sei, deu uma trava. Voltou. Espero que o OBS não fique com a codificação sobrecarregada. Se tiver, aí vocês me avisam aí no chat aí, quem puder, né? Porque aí eu paro por aqui, porque eu realmente não fiz teste nenhum, galera. Só cheguei mesmo, falei, não, vamos lá, vamos tentar, vou tentar fazer a live aqui e vamos ver o que dá. Então, tipo assim, se você for jogar mesmo assim do comecinho, deixa eu botar uma antipoia, sei lá, um apoio aqui pro meu pulso, aqui no teclado,
Porque eu vou falar pra vocês, é viciante esse jogo aqui, pra quem gosta da temática, tá? De construção, é viciante. Esse jogo aqui é viciante. E aí o que que acontece? Como eu tô aqui com o jetpack agora, deixa eu botar o visual, olha lá, eu tô com o jetpack, eu tô flutuando. Mas eu posso desligar o jetpack e ficar no chão. Isso aí também é para o consumo do jetpack, né? Que você precisa de hidrogênio ali, ó. Eu tô com pera aí, deixa eu mudar minha cam. Assim, ali eu acho que não dá nada não. E aí, ali ó, tá vendo? Tenho minha barra de life ali, de energia, de oxigênio e de hidrogênio. O hidrogênio é esse jetpack meu aí que gasta. O hidrogênio gasta. O oxigênio também fica gastando ali, desde que eu venho aqui, ó. Ó, esse local aqui tá pressurizado, tá? Ó, se eu fechar aqui, ele pressuriza. Por quê? Porque tem aqui em cima, deixa eu botar aqui a soldadora. Deixa eu botar na visão primeira pessoa. Aí vocês verem aqui embaixo da minha webcam face ali, ó. Tá ali, ó, gerador de O2 H2. Então ele tá 100%, tá funcional. Então ele tá gerando. Ele tá no meio das rochas ali. Ele não é assim não. Ele é um quadradão assim também, esticado, tá? E aí ele, para funcionar, tem que estar num bloco que esteja gerando energia. Toda a base está gerando energia. Tá tudo. O telhado tá ligado, tá encostando nele aqui. Essa lata de ferro tá encostando nele. Pronto, já tá passando energia para ele. Desde que tenha um gerador de energia lá. O gerador de energia tá lá embaixo. O container também tem essa porta amarela aqui, ó, que você vê que quando você passa o mouse lá, você consegue interagir com ela. Esse container aqui, ele tem essa porta para todos os lados. Então, aquele gerador de O2 ali, ele tá com uma porta colada com essa porta aqui também, que está em cima. Então ele está interligado. Gerador de O2 H2 precisa de gelo. Você tem que alimentar ele com gelo. Então se você jogar gelo aqui dentro, compartimento, se você jogar gelo aqui, ele já começa automaticamente já a produzir o oxigênio aqui para dentro. Só que você também precisa ter uma saída de ar. Isso aqui, ó, saída de ar. Tá vendo? Ela tá tudo verdinha. E quando você entra nesse painel aqui com K, com a letra K, você interage com a letra F, mas você entra no painel ali, ó, com a letra K. Então tudo aqui, cara, é customizável. Tudo customizável. Você pode, por exemplo, se eu desligar o bloco agora, ele vai desligar ali, ó. Eu vou me afastar um pouquinho, para vocês verem ali que tá tudo verdinho. Vou tentar... Ah, dá para pegar de longe, ó. Aí quando eu desligar, tá vendo que aqui atrás tá todos os blocos verdinhos? Quando eu desligar lá, pronto, agora não tá mais saindo do vento. Mas ele já pressurizou o local, tá vendo aqui, ó? Local, a pressão local tá com 97, aí tá caindo agora, porque eu desliguei. Eu posso tirar o capacete aqui dentro. Ali em cima da minha barra de energia ali, ó, do meu life, do H2, ali em cima, tá vendo que tem um capacetezinho? Acho que é J. Ó, abri o capacete, fechei o capacete. Abri o capacete, ou seja, eu tô respirando aqui dentro. Se não tivesse ar, o meu personagem já tava tomando dano. Entendeu? Então eu posso ligar, e eu posso usar essa botoeira aqui, ó, que essa botoeira também já atende lá, ó. Não sei se vai dar para ver ali, mas tá ali, ó, alternar Air Vent, né, saída de ar, o bloco ligado ou desligado. Com F, liguei, ó, apertei e ligou, ó. É o barulhinho que faz aí, ó, desligou, certo? Aqui tá, você pode configurar tudo aqui. Ah, botou esse botão aqui, colocou esse painel de botão, aí eu quero que o botão 1 faça isso. Você entra com K aqui, ó. Aí você vai pegar, quero pegar a saída de ar, a Air Vent. Tu joga pra cá e eu quero que ele alterne entre ligado e desligado, ou só ligado, ou só desligado, ou mostrar no seu HUD ligado e desligado, mostrar só ligado, só desligado. Ou eu quero que ele faça ao contrário, eu não quero que ele jogue ar para dentro, eu quero que ele tire o ar de dentro para fora, deixe pressurizar, né? Você pode fazer também. Que é o que acontece aqui, ó. Aqui não tem muito sentido, porque se eu abrir a porta, o que acontece? O oxigênio todo aqui de dentro vai vazar, ó. Saiu.
Então despressurizou tudo aqui. Esse painel, se eu quiser acessar por aqui, por qualquer outro painel, eu posso também. Se eu clicar aqui com a letra K, basta eu vir aqui e escolher aqui, ó, Air Vent. E pronto, agora eu tô nele, né? E aí tá aqui, ó, não pressurizado, porque a porta tá aberta. E quando a porta fica aberta aqui, aqui fica amarelado, tá vendo? Fica amarelado ali, fica um pontinho amarelo. É porque tem algum vazamento aqui, ó, que é um vidro. Aqui são tudo placa de aço, blocos, né? Isso aqui são blocos. Então tem alguma coisa errada. Vou fechar a porta. Como a saída de ar, ah lá, ó, a saída de ar jogou o vento, pronto, pressurizou de novo. Se eu vier aqui no carro, tá escrito aqui, ó, pressão local, tá pressurizando. Então, aqui nessa sala, que ela já estava preparada, já estava pronta, só estava precisando consertar algumas coisinhas aqui. Quando eu consertei, ficou de boa. Então todo esse equipamento já estava aqui, ó. Esse aqui é o Survival Kit, que é o principal, né? Ele é o principal. Quando você dá um respawn em qualquer lugar do planeta ou do espaço, você sempre vai ter alguma estação ou a sua cápsula onde você vai cair no planeta, você vai cair numa cápsula ou dentro de um veículo, vai ter esse Survival Kit aqui. E é só você chegar nele aqui, mirar aqui para a tela, apertar F, segurar, e ele vai subindo ali, ó, os seus atributos ali, ó, energia, o oxigênio. Se ele tiver alimentado por oxigênio, ele vai subir a sua barra de O2. Se ele tiver alimentado com hidrogênio, vai subir. Se não tiver, não vai. Mas o Survival Kit, ele te dá pelo menos energia e saúde, se eu não me engano. Pelo menos ele vai te dar isso. E em tudo que você construir, aí aqui teria que ter duas portas, né? Aqui teriam que ter duas portas. Porque eu deveria abrir uma, manter pressurizado, fechar ela atrás de mim, fechar nas costas aqui, e aí abrir a próxima para não escapar essa pressurização daqui de dentro. Mas aqui por algum motivo não está assim. Então toda vez que eu abro, vaza toda a pressurização. E quando eu vier lá de fora e tiver que abrir de novo, vai vazar tudo de novo. Então não faz sentido deixar isso aqui ligado. É melhor deixar desligado. E quando você quiser, você vem aqui, fecha a porta e aí sim você vem e pressuriza. Porque senão você vai gastando ali do tanque. Então, aí o que eu pensei aqui? Falei, poxa, vamos lá na base lá embaixo. Essa base não tinha isso aqui, eu que tive que construir. Eu tive que quebrar essa porta aqui depois de construir ela de novo. Por algum motivo, algumas coisas não funcionam quando elas já são do game. Por exemplo, essas paredes aqui já foram colocadas pelo game. E aí às vezes eu quero construir você vê que aparece o bloco, tá vendo, ó, em verde, ó. Que eu posso, por exemplo, ali, ó, no meu menu cá embaixo ali, que está em cima da meta de inscritos aí, o menu. No número 5 ali, por exemplo, eu tenho um bloco, ó. Aí eu posso construir o bloco. Aqui eu não consigo construir, tá vermelho, tá vendo? Aqui na frente tá verde e eu tenho que ter pelo menos as primeiras quantidade do material que ele precisa. Embaixo ali da minha facecam ali, ó, tá placas de aço, 20. Eu tenho que ter essas 20. Se fosse 5 primeiro, igual tá faltando, tá botando mais 5 em cima. Por quê? Porque para ficar funcional, com 20 placas já fica funcional. Agora para ficar 100% vai precisar de mais 5 placas de aço ainda. Então aqui vai pegar 25. Você precisa ter no bolso essas placas de aço, senão não fica verdinho assim, você não consegue construir. E eu posso construir de várias maneiras, tem vários blocos. Posso rotacionar, né, de canto, triangular, tem de tudo quanto é maneira aqui. E aí, para eu sair aqui eu tenho que sempre voltar para uma ferramenta. Como você movimenta muito o seu personagem, cara, com WSD, você movimenta muito, principalmente quando tá... Aqui, ó, essa porta foi eu que criei, ó, essa porta aqui é a porta de pressurização. A gente sempre vai encontrar assim, ó, né? Então seria o ideal para manter pressurizado seria isso. Você entra na cabine, fecha, aí vai pressurizar aqui dentro. Depois que pressurizar eu vou e abro aqui. O ar daqui não escapa. Aqui vai ficar tudo cheio de oxigênio. Aí eu vou e fecho aqui. Aí quem tiver lá fora também pode fazer o mesmo processo.
Eu tava tentando fazer isso, todo lugar aqui ficar pressurizado, mas não tô conseguindo. E como você tem que ficar movimentando assim, ó. Se eu estiver voando, ó, o personagem ele fica de cabeça para baixo. E aí eu posso girar no eixo também, ó. Posso girar no eixo. Tipo, deixa eu botar o personagem. Não tô conseguindo agora ver o personagem. Então, tipo assim, fica de cabeça para baixo, porque no espaço não tem cabeça para baixo, não tem cabeça para cima, né? Tudo é aqui, ó. Tá vendo? Eu posso girar no eixo, ó. Posso girar no eixo. E aí com o mouse também eu posso virar para lá, virar para cá. Eu posso pro lado, pro outro, para frente, para trás, né? Para cima é o espaço, para baixo é a letra C. Então isso aqui, cara, o que que aconteceu quando eu fiquei treinando aqui? Eu fiquei treinando um tempo aqui. E aí, pô, acabei de jogar. Falei, não, chega, eu vou dormir, né? Tá na hora de descansar. Fui dormir. Lá para as tantas da madrugada, cara, acordei com o pulso. O pulso tava doendo. Mas doendo muito. Tendinite pegou pesado aqui, cara. Então, tipo assim, já é o aviso que eu dou pra você. Se você for jogar o game aqui, tenha, né, aqueles... Tem os apoio, né, de teclado, né? Tem um apoio para você apoiar o seu pulso em cima, né? Para você poder mexer ali no teclado também tem. Eu tô usando uma camisa dobrada aqui, uma camisa minha dobrada aqui, porque a dor foi horrível depois para voltar a dormir, cara. Sabe? Músculo cansado faz isso. Se você viciar, então é problemático, porque você vai ficar o tempo todo aqui, vai, constrói, dá certo e não dá certo, e aí você vai com essa lâmina aqui e corta, e você pega os materiais todos de volta, né? Tudo ali, ó, tá aparecendo embaixo da minha facecam. Se eu moer ela aqui, eu consigo pegar menos as células de energia, né? Porque isso aqui é uma bateria, ó. Você não consegue pegar a energia de volta, né? Desmontou, já era, né? Agora tudo que é chapa de ferro aqui, motor, tela, computador, tubo de aço pequeno, componentes de construção, placa de aço, vidro à prova de balas que precisou para construir, eu consigo pegar tudo de volta com essa esmerilhadeira aqui, certo? E ela vai para o meu inventário. Tem que ficar de olho também que o inventário ele é pequeno. O meu ali, ó, o inventário é aquela barra azul em cima das barras 1, 2, 3 ali embaixo ali, ó, em cima da meta de inscritos. Tem ali uma barrinha azul que é a minha mochila, né? É o meu inventário. Então você sempre tem que procurar esvaziar ele quando você for desmontar, assim, pô, vou ter que desmontar isso tudo aqui, igual isso aqui. Isso aqui eu tive bloco de blindagem leve. Tá ali. Tá vendo que não é que é diferente essa daqui? Essa daqui foi o que eu criei, esse aqui é um painel. E aí eu tive que destruir alguns blocos que já estavam aqui, porque essas placas não encaixavam, cara. Eu ficava me perguntando por que não encaixa, cara. É o mesmo tamanho, é o mesmo bloco. Aí quando eu destruí o que já estava feito aqui e fiz de novo, aí encaixou. Então o jogo tem essa peculiaridade. Pode ser que seja melhor você construir um galpão do zero, nem que seja menor, pequeno, né? Esse aqui eu já achei pronto e aí eu decidi fazer isso. Que na verdade isso aqui é um tutorial. Você vai fazendo umas coisas que ele pede ali para fazer, aí já tem essas estações aqui construídas. Então eu falei assim, vou aprender aqui. Já que é um tutorial, vou aprender aqui. Essa aqui é a nave que está disponível para você. Ela não tem essas paradas aqui em cima, eu que coloquei aqui, ó, um sinalizador. E aqui tem outra de laser, como é que é? Antena a laser. Não deu para construir ainda, mas ele já tem aqui, ó, o gerador de oxigênio, um tanque de oxigênio, na verdade. Ele tem um tanque de oxigênio, ele tem um motor a hidrogênio aqui. Claro, né, para tocar os motores aqui da nave, os motores são a hidrogênio, propulsor a íon. Propulsor de íon, né? E aí, quando olha lá, o meu O2 está acabando, aqui na cabine tem, ó, para você pressurizar, despressurizar. Ó. E aí tem um survival kit aqui, é só chegar nele e voltar a encher ali as minhas barrinhas de energia. A de energia demora mais um pouquinho, que vai de pouquinho em pouquinho. Mas quando você tem um gerador de energia padrão industrial, que aqui no game também tem assim, tem um básico,
Eu acho que é isso. Tem um básico, tem o normal. Tipo assim, você tem uma montadora básica. Aí depois você tem uma montadora comum, normal. Ela processa mais rápido. E você tem uma montadora industrial. Desculpa, eu posso estar errado, mas é algo assim. A industrial processa ainda mais rápido. Então quando você aperta aqui, já enche quase que imediatamente ali as suas barras ali. Survival, todo o Survival Kit também ele tem um inventário próprio dele. E o Survival Kit ele produz aqui, ó, quando você vem na produção, ele produz a partir de pedra. Você vai lá, minera pedra, vai vir para o seu inventário, você pede para ele processar a pedra e a pedra vai dar cascalho, vai dar níquel, se eu não me engano, vai dar barra de ferro e vai dar um outro aqui que eu esqueci agora. E aí você vai começar a partir disso. Quando você pegar, em vez do Survival Kit, você pegar uma montadora, aí a montadora já vai começar a te dar essas paradas aqui, ó. Esse aqui é o Survival Kit faz, a montadora vai fazer isso aqui e mais coisas. Vai abrir mais itens aqui. Aqui tem equipamentos, ferramentas, armas. Armas eu não consegui usar, eu até tinha lá, mas não sei por que eu não consegui usar. Os lobos me matavam toda hora, cara. Aí não tinha condições não, falei, eu vou pro tutorial mesmo. E aí aqui eu me sinto obrigado a vir aqui, às vezes eu preciso vir aqui pegar um item que só o Survival Kit faz. Eu não sei se eu estou fazendo alguma coisa errada, mas só o Survival Kit faz. Eu até falei agora que a montadora faz o do Survival Kit e mais algumas peças. Não. Na verdade, só o Survival Kit só faz o dele. A montadora também só faz a dela. Aí eu sou obrigado a vir aqui fazer os básicos para poder levar lá na montadora para fazer os mais intermediários, avançados. E aqui na nave, depois que eu descobri que tinha um troço aqui quebrado aqui que não estava pressurizando. Ali embaixo, ali na minha barra, porque a barra de meta de inscrito está em cima. Mas embaixo ali da minha barra ali numérica ali, de 1 a 9, de 1 a 0 no caso, tá escrito se está pressurizado ou não, se tem oxigênio e qual a temperatura. Como aqui dentro está com oxigênio, está marcando ali que o oxigênio está alto e a temperatura está morno, né? Aqui ó, tem a saída de ar, se eu desligar ela, aí começa a cair a pressurização aqui. Se eu abrir a porta aqui, a pressurização toda já vai embora. Olha lá. Certo? Aí se eu fechar aqui atrás de mim, ele já vai pressurizar lá. Na nave também tem um container, logicamente, né? Pra você carregar as coisas aqui. Aí eu já consegui encher aqui com bastante coisa. E é isso. Aí eu fiquei aqui tentando arrumar essa base aqui. Vim aqui por cima, vendo cada bloco desse aqui, ó. Janela 1x2 plana. Tá 100%, aí a próxima também tá 100%, passa 100%, aí aqui já vem um meio bloco de blindagem, esse azul, aí esse aqui já é um meio bloco de blindagem leve, aí do lado aqui tem um meio bloco de blindagem leve, tudo isso aqui você tem que ir reparando, cara. Então tipo assim, leva tempo, pode ser tedioso para alguns, né? E aqui eu não consegui, infelizmente eu consegui fechar isso tudo aqui, tá tudo 100%, uma coisa ou outra aqui que eu vi que estava fora, pode ser que tenha alguma coisa fora, botei essas chapas aqui também porque tinha um corredor aqui, ó, porque esse bloco aqui ele é espesso, ele é grande, então tipo assim, tem tipo um corredor aqui de 50 centímetros aqui atrás dessa placa que vai de fora a fora. E é tudo rocha. Aí eu pensei, deve estar vazando por aqui, né? Deve estar vazando aqui por dentro da rocha aqui. Então, vou fechar isso aqui. Aí deu um trabalho danado também, mas consegui fechar. Mas mesmo assim aqui, ó, instalei aqui só para ver se funcionava mesmo. Quebrei as paredes aqui e coloquei aqui, ó. Coloquei um gerador de O2 aqui, né? Porque ele tem que estar ligado, conectado aqui. Eu não sei se eu fiz errado. E coloquei uma saída de ar na frente dele, mas cara, não fica vermelho
de jeito nenhum, né? Tem que ficar vermelho quando está desligado. E quando está amarelo assim é porque tem vazamento em algum canto. Tem vazamento em algum canto aí. Só que eu já olhei tudo, cara. Já olhei tudo aqui. Não achei nada. Essa porta aqui fechei, aí vim aqui pra ver. Deixa eu até ver se tá ligado aqui. Tá ligado, ó. Se eu desligar, ele fica todo vermelho mesmo. Mas aí, ok, tá recebendo energia. Olha assim, ué, tá recebendo energia. Na verdade era isso, agora que eu lembrei. Ele diz aqui, ó, entrada máxima exigida 100 kW. Tá usando aqui, tá vendo? O local não tá pressurizado. E ele tá ligado, tá funcionando. Ou seja, se eu meter gelo aqui, ó, tá até com gelo, ele tem que começar a processar esse gelo e começar a jogar aqui. A não ser que, como é um ambiente muito grande, porque ele fala ali que coloca o que? Acho que 15. Ah não, não é ele que fala. Aqui, gerador de O2. Aqui ó, saída máxima de oxigênio, 15 mil litros por minuto. Pode ser que 15 mil litros por minuto não seja suficiente para pressurizar esse galpão inteiro. Eu não sei. Então eu joguei quase 9 toneladas de gelo aqui. Tem 7,2 K, né? Tem 7 mil quilos de gelo aqui, ó. Ele aceita até 4 mil litros, né? Ali dá, a gente vê que 7.900 quilos. Tem um volume de 2.930 litros, né? É o que está aqui. E aí se eu ligar ele, se eu vier aqui no painel de controle dele e ligar, ó, e for no inventário, olha lá, ele está consumindo, ó. Começo a fazer o barulho dele aí, entrou em funcionamento. Aí eu falei assim, vou entupir isso aqui de gelo, vou ligar, vou manter tudo fechado. Tá fechado aqui, tá? A porta ali também, essa porta da frente, esse hangar, tá fechado. A porta aqui também eu fechei por via das dúvidas, que ali atrás é tudo pedra, né? Então vai que, né? A saída de ar aqui também tá ligado. Então, pô, seria maneiro se me mostrasse assim, né? O local sendo pressurizado, que deveria ali, mas não pressurizado. Só que ele consome 100 kW. E aí eu vou lá na minha bateria. Ó, eu vou desligar esse cara aqui. Deixa eu desligar esse cara aqui. O gerador, desligar. Ok, só tá ligado só o painel de vento. O gerador, ele gasta 500 kW. E a saída de vento foi 100 kW. Aí como é que dá pra ver isso? Deixa eu tentar ficar aqui numa posição melhor. Aqui é a minha bateria. A gente entra na bateria e vê como é que ela está drenando. Saída atual 59,37, ou seja, eu estou com um negócio lá gastando 100 kW, mas não está marcando aqui. Então eu tenho quase certeza que aquela saída de ar ela não está recebendo energia, porque ela diz que gasta 100, mas não está entrando aqui. Aqui está 59,37, né? Eu vou ligar o gerador que gasta 500 kW. Vamos aqui, vou ligar aqui o gerador. Aqui ó, gerador. Ele gasta 500 kW. Liguei. Vou lá na minha bateria agora. Não preciso nem ir na bateria. Gente, eu vou ficar virando a cabeça toda hora aqui também, porque é meio complicado. Dá até pra andar aqui, mas às vezes eu prefiro voar. Olha aqui, agora tá gastando na saída, tá saindo 559,37. Os 59,37 que estava e mais 500 watts. Agora se eu for lá e ligar a saída de vento, era para entrar mais 100 aqui, era para ir para 659 e não tá indo, não vai. Então eu não sei o que está acontecendo, porque os blocos estão todos ligados um no outro, cara. Os blocos estão todos ligados, e aí se eu não desligar aqui, vai consumindo o gelo todinho. Aí eu tenho que ir lá fora para caçar mais gelo, trazer para botar aqui. E aí pega um pouquinho de gelo, porque o meu inventário é pequeno. Aí eu tenho que ir ali na nave, pegar o gelo, trazer para cá, ir lá pegar e trazer para cá. Então eu realmente não entendi. Por isso que é bom
você começar ali no modo criativo, que aí você já vai ter a parede, pum, tu vai colocar ela já vai entrar inteira. Você não precisa ir atrás dos componentes para formar ela, né? Você coloca primeiro o esqueleto dela, aí você vem aqui com o maçarico e aí ele vai botando aqueles componentes que estão no seu inventário. Então eu vou deixar isso aqui por enquanto, eu vou deixar assim, cara, porque eu não sei, eu acho que não tem como pressurizar, até porque aqui tem blocos que já existiam, então pode ser que é como se não, como não foi feito por mim, é como se não funcionasse. Então eu acho que, tipo assim, seria melhor eu pegar tudo que eu gastei aqui de placa de aço e tudo mais, fazer um cômodo assim, ó, 2x2, sei lá, e aí colocar um gerador de energia, pode ser fotovoltaico, pode ser eólico, pode ser de um gerador, motor, né? Acho que esse motor também, ó, agora ele tá verde, cara, ele tá trabalhando agora. Que esquisito, não tava não, tava amarelo também. Tá vendo? Ele agora tá trabalhando, cara. Deixa eu ver quanto que ele tá fazendo. Porque a minha bateria ia acabar em 2 dias. Aqui não tá saindo nada dele, cara. Ele produz 5 megawatts, cara, na saída dele. Só que ele não tá abastecido com nada. Então ele não tá consumindo nada. Mas o problema é que no inventário dele eu uso um tanque lá de O2 para ele queimar. E não queima, sei lá, como ele tá ligado aqui, ó, é só você jogar, aqui é o oxigênio, no caso, cilindro de oxigênio, não vai adiantar. Ele já automaticamente, o container, ele já entende que aquilo ali vai ser consumido por aquilo que consome a hidrogênio. Então ele vai vir para esse motor aqui, mas não era nem para esse motor tá funcionando, então. Se não tem nada dentro dele, como é que tá funcionando? Não entendi. Eu vou pegar uma garrafa lá de hidrogênio lá fora, que eu acho que eu tenho lá na nave, pra ver. E aí é aquilo. Infelizmente, quando eu vou lá fora, eu sou obrigado. Se tinha algum pouquinho de ar aqui dentro, só nessa abertura aqui já veio pra cá, sei lá. Vamos aqui na nave aqui. Aqui, eu tenho uma garrafa. Tem um cilindro de hidrogênio, tá vendo? Eu não tenho muita certeza, mas eu acho que dá pra usar essas garrafas também. Vou até deixar isso aqui aberto, porque não vai ser por agora. E aí, aqui a montadora. E aí, eu posso fazer assim, um acesso, para não dar erro, eu acesso o painel de controle dele. Aí a partir do painel de controle dele eu vou aqui, ó, inventário. É como se eu estivesse no inventário dele, ó, Hydrogen Engine, né? Motor a hidrogênio, que é esse aqui que está na nossa frente. Então eu vou pegar aqui e vou jogar para o inventário dele. Vamos ver se ele vai consumir agora. Não sei, era para tá ligado, mas não está produzindo nada. A saída atual não está produzindo nada. Como ele tá, eu achei assim, pô, ele não tá no frame, ó, ele tá em cima da pedra. Tinha que construir outra placa dessa aqui no chão embaixo dele. Tentei, mas como ele já tá construído, não deixa. Eu teria que desmantelar ele e construir a placa de ferro e depois botar ele em cima. Mas eu não fiz isso, fiquei com medo, falei assim, pô, eu vou tirar daqui. E às vezes pode ser por isso, como ele já existia. Ah lá, ficou amarelo, ó. Tá vendo? Como se tivesse algum problema, como se ele não tivesse conectado. Aí eu falei assim, como ele já existe aqui, como ele já é do jogo, já existe aqui, pode ser que seja por isso. Talvez se eu desmantelar ele e botar pra funcionar, talvez ele funcione como eu espero que funcione, né? Então eu vou aqui no inventário dele, vou tirar de volta, né? E a minha energia tá baixa. O meu wood sumiu, eu apertei tab, né? Agora que eu percebi. Eu tô com muita coisa no meu inventário. E a energia também é a mesma coisa. O que acontece se a energia acabar? Ah lá, o meu oxigênio também tá acabando. Aí tinha a passagem aqui bonitinha pra eu usar. Eu tive que fechar as escadarias, tá vendo? Eu ia lá pra cima. Mas aqui eu corro pra minha nave mesmo. Entro aqui.
Mas no começo, cara, eu não sabia controlar esse boneco. Meu Deus do céu. Meu personagem ficava tudo... Ó, como eu entrei aqui, tá pressurizado, ó lá, minha barra de oxigênio já enche sozinha. E eu posso até abrir o capacete aqui dentro, não tem problema. Deixa eu ver se eu mostro a visão do meu boneco. Mas meu boneco não vira pra mim, como é que eu faço? Ah, eu tenho que segurar Alt. Pera aí, deixa eu virar pra cá então, que acho que fica melhor. Aí, ó. Aí é só apertar J. Ah lá. Esse é o cara. Esse é o cara. Então beleza, vamos voltar aqui. Vamos encher energia, né? Não, não é K. Não é K. É F. Parece que tem algum tanque de energia também que você pode criar. Encher ele com energia, né? Tipo uma bateria, né? E aí você coloca no teu inventário. E aí, a partir do momento que você coloca o seu inventário, você fica com... Igual ali, ó. Em cima do hidrogênio tem um tanquinho. Em cima da primeira barra do hidrogênio tem um tanque. Esse tanque aí foi porque no meu inventário eu tô levando o tanque de oxigênio, ó. Só que ele tá vazio. Para eu encher ele, eu tenho que botar ele dentro de um gerador de O2 para ele encher. Como aqui na nave tem um gerador aqui, eu clico aqui, ó, para ver todos os inventários. Então tem o inventário do Survival Kit 2, que deve ser o que está lá embaixo. Não sei, pode ser esse da na nave, ele dá os nomes assim, tá? 1, 2, 3, conforme você vai criando. Então, aqui, ó, gerador de O2 e H2. Então, basta eu pegar aqui, ó, essa aqui é a garrafa de oxigênio, colocar aqui, ele vai encher, espero eu, né? Ou esse aqui é o que não está funcionando? Ah, esse aqui é o que não está funcionando. Não, esse aqui eu acho que é o gerador que está lá embaixo. Ou é aqui que eu tenho que botar? Não, aqui é para ele consumir. Mas vamos ver. Não, não encheu, ele tem que ir para 100. Aqui na nave eu não consigo. Eu lembro que aqui na nave eu conseguia, até porque... Ah, eu acho que eu tenho que botar gelo. Quando eu deixo aqui, ó, dentro... Aqui tá escrito gerador de força, sei lá, de gerador de energia a hidrogênio. E esse aqui é o gerador de hidrogênio, sei lá, é tipo um gerador de energia que usa hidrogênio, mas usa gelo também. Aqui, ó, você pode colocar gelo, cilindros de oxigênio e cilindros de hidrogênio aqui. Então a matéria-prima é o gelo. Então, ó, vou botar o cilindro de oxigênio. E agora a matéria-prima para fazer oxigênio é gelo. Eu vou botar aqui. Ah lá, 100% na mesma hora. Aí ele usou um tiquinho aqui, ó. Se eu deixar, ele vai ficar jogando o ar aqui para dentro, ó. Eu não acho isso muito legal, não. Eu não entendi essa dinâmica aqui. Se eu deixar aqui, o gelo vai todo embora. E tipo assim, tá pressurizado já o local, né? O local tá todo pressurizado. Se eu pegar aqui no painel aqui, não sei se ele mostra. Air Vent, aqui, pressão local, 96 está pressurizado. Eu posso até desligar o Air Vent aqui, porque já tem 96 aqui, vai demorar para esse ar sair daqui de dentro. Só se eu abrir a porta, se eu abrir a porta vaza tudo, né? Então é isso, peguei de volta, peguei o... Ah, não peguei de volta, tem que pegar de volta. Só tô com esse aqui. Vamos lá. Tá aqui. Pá. Esse aqui realmente posso até levar comigo também, mas deixa aqui na nave sempre. Agora despressurizou. Aí tem oxigênio aqui dentro também agora. Aqui dentro eu posso tirar o capacete, que o oxigênio de lá vazou para essa sala aqui. Aí em vez de vazar todo o oxigênio daquela sala lá, não vai vazar só desse cubículo aqui quando eu abrir a porta aqui, ó. Lá dentro continua pressurizado. Então o legal dessas portas aqui é justamente isso, né? Deixa eu esvaziar um pouco aqui. O de oxigênio tem que levar porque eu fico mais tempo, fico um tanquinho de oxigênio ali, eu fico mais tempo.
Aí eu posso também desativar meu jetpack aqui e ir correndo, que às vezes fica bem melhor. Essa nave aqui é a nave mineradora. Ela minera as paradas. Você pode minerar usando a ferramenta para minerar. Aí aqui no caso eu vou pegar rocha, porque isso aqui é só rocha mesmo. Mas só que no espaço ou na terra você vai achar muitos outros. Silício, magnésio, negócio assim. Manganês, sei lá. Silício, ferro. Então você pode, inicialmente vai ser com essa ferramentazinha aqui, ó. E essa ferramenta ela também tem tier, né? Essa aqui é a básica, e tem tier 2, tier 3. Então é mais profissional a ferramenta. Só que o legal da nave mineradora é porque você mesmo pode construir ela do jeito que você quiser. Deixa eu voar aqui. Você põe um cockpit nela, né? Aí tem as duas brocas. A broca, ela já tem o próprio inventário dela. Tá vendo? Cada buraco desse aqui é um inventário. O cockpit também tem um inventário. Tudo tem um inventário. Aí você coloca aqui nessa nave aqui, se não me engano, tem 2 containers médio. Ó, isso aqui é um container. Quer dizer, isso aqui é um acesso, né? Isso aqui, se você botar lá, é um conector para o bloco que tem aqui embaixo. Porque está revestido aqui, né, para ficar bonitinho, mas embaixo dessa lataria toda aqui tem um quadrado que é o seu container. Então ela tem 2 containers aqui, então leva muita coisa. Não muito, né? Tem nada aí que dá para você botar 2, 3 de container maior, a nave, só que aí fica enorme, né? E aí você consegue pegar aqui, ó. Consigo entrar aqui. Se eu entrar aqui no inventário dela, eu já acesso todos. Ó, aqui é só o inventário do tanque de hidrogênio. Tá vendo? Se eu quiser eu posso botar aqui na minha nave aqui. Aí ela vai sempre carregar também o meu hidrogênio que eu preciso pro jetpack. Ela vai carregar. Essa nave aqui, ela tem tudo isso já integrado nela. E o importante saber também é o seguinte: se você criou um bloco num lugar grande assim, ó, vamos supor esse cubo aqui, ó, enorme. Se você for criar outro cubo em cima dele, não tem como você criar um cubo menor, a não ser que seja um cubo, tá vendo, ó? Ele vai respeitar sempre o tamanho da base que você está colocando. Por exemplo, se eu colocar em cima da nave, ele fica pequenininho, ó. Porque a nave foi construída com esses cubos pequenininhos. Tá vendo? Tá vendo essa antena aqui? Essa antena aqui, ó. Se eu tirar ela daqui e colocar ela aqui, ela vai ficar enorme. Como na nave que está lá fora. Se eu colocar essa antena lá na nave lá fora, ela fica enorme, porque o bloco que está lá é grande. Né? E aquela nave foi pré-construída. Essa daqui também é pré-construída, mas essa aqui, ó, os blocos dela são pequenininhos, tá vendo? Então cada junta dessa aqui é um bloco e o pessoal vai construindo, vai construindo. Você pode tirar também. Você pode vir com a esmerilhadeira aqui e tirar tudo, né? Ó, aí botou a lâmpada ali. Só dá pra ver com a... Ó, isso aqui é uma lâmpada. O outro bloco é borda de ponta blindada. E assim vai. Motor para ir para baixo, motor para ir para os lados, motor para ir para frente, motor para ir para trás. Tem uma lanternona aqui, um faroletezinho, que é um holofote aqui gigante. E essa nave aqui, como os blocos dela são pequenos, né? Como os blocos dela são pequenos, os componentes também são. Então aqui tem um gerador de oxigênio, de hidrogênio. Só que ele ficou pequenininho assim, ó, 2 bloquinhos se duvidar. Ele tem um gerador de energia também. Então quando eu entro na nave aqui, ó, quando eu entro nessa nave aqui, a minha barra de energia, todas elas aumenta sozinho. A de energia não tá porque a minha nave está desligada ali no Y. Ó. Vou apertar Y. Aí olha lá, minha barra de energia enche sozinho. Então essa nave aqui ela já está equipada com hidrogênio e oxigênio, que são o mesmo reator, vamos dizer assim. Um reator de energia, né? E já até, acho que até me cura. Eu entro ali e ela já tem tudo isso embutido nela. E você pode fazer isso em qualquer coisa. Você pode fazer isso no ambiente, para quando você entrar, você poder clicar e ter tudo. Porque energia não tem como, né? Energia eu acho que você tem que clicar para acoplar, né? Não é energia por Wi-Fi, pelo menos ainda, até então não existe, né?
Mas logo logo pode ser que aconteça aí, energia por Wi-Fi. Você entrou no ambiente, seu celular já está sendo carregado. Só de você estar ali naquele ambiente, não precisa plugar fio, não precisa plugar nada. Só de você entrar, seu celular já está sendo, a bateria dele já está sendo carregada. Então aqui é tipo assim, você imaginar que você sentou no cockpit, o cara pegou um terminalzinho ali do traje, plugou na nave e aí está abastecendo a energia do traje, vamos dizer assim. Sei lá, você sentou ali e já acopla uma válvula aqui que já está enchendo seu oxigênio, já está enchendo seu hidrogênio para usar no jetpack. Então a premissa, acredito eu, aqui nesse jogo é essa. Então, para não gastar, aqui tem essa nave, ela tem, olha lá, o cockpit dela tá com gelo, tá vendo? Gelo, porque eu uso ela para minerar. Aí eu já guardei um monte de gelo aqui já para isso mesmo, para poder encher aquele gerador ali. E olha lá, ela tem um reator pequeno, né? E usa urânio. Usa urânio. E isso aqui não acaba nunca. Urânio não acaba nunca lá. 500 ml, vamos dizer assim, de urânio. 9 quilos, 9.700. 2 reatores, ó. Small Reactor, acho que é assim que pronuncia, né? O primeiro e Small Reactor o segundo. Então isso aqui eu nunca me preocupei não, até porque eu não achei urânio não achei urânio não. E aí eu desligo a nave, eu costumo desligar a nave, né, só pra, não quer dizer nada, né, mas costumo desligar e sair da nave. Essa nave minerador, quando eu preciso de pedra, eu preciso de alguma coisa assim. Agora eu fiquei encucado com isso aqui, cara, porque eu não sei como é que faz. Eu não sei se eu tenho que botar um duto antes aqui na frente, porque esse cara aqui, ele tá aqui, mas não tá jogando ar, cara. Ele não tá recebendo energia, na verdade. Eu vou até desmontar ele, como eu acabei de esvaziar o meu coisa, o meu inventário. Então eu vou quebrar ele aqui, ó. Ele vai me dar tudo aquilo ali que tá embaixo da minha facecam ali, ó. Deixa eu botar aqui no cinza aqui, ó. Olha lá, placa de aço. 10, né? 10 placas de aço no começo para ficar funcional. De cima para baixo agora, né? Desmontando. Computador são 5, 10 motores, 20 componentes de construção. E para iniciar a construção dele são 20 placas de aço. Você tem que ter. Senão ele nem deixa você colocar a peça no lugar. Vamos lá. Ó, já peguei 8 placas de aço. Peguei todas as placas de aço e um computador. Então agora ele já tá, ó, quebrado, ó. Não tá mais funcional. Tá vermelho ali, ó. Aí tem ali hackeamento. Eu não sei, tipo assim, dá pra hackear. Eu não sei como é que é isso não. Eu acho que se você estiver jogando multiplayer e alguém invadir a sua base, pegar uma porta sua que tá fechada, mas ela não estiver completamente funcional, o cara consegue hackear e consegue abrir e invadir a sua base. Acho eu que é isso. Então eu vou pegar tudo aqui, ó. Aí tem que ter cuidado, porque às vezes você está muito perto e acaba lixando lá de trás também. Então, vê aqui aonde pega, ó. Aí, pronto. A minha, vou até tirar. Ah, não, isso aqui é a botoeira, não quero tirar essa botoeira aqui é do tutorial, ó. Você vem aqui, olha lá. Pressione F para utilizar Task Ship Tools. A próxima tarefa é ferramentas de nave, né? Você vem aqui e aí ele vai te dar outro sinal para você ir. Então eu já fiz. Então essa botoeira não está servindo de muita coisa aqui não. Mas serve para ligar a saída de ar. Você não precisa ir ali no controle dela e ligar. Não precisa ir lá atrás para ligar. Você pode botar aqui na frente mesmo. Ó, até tá vermelho, ó. Porque tá desligado, né? Você pode botar tudo nesses controles aqui, ó. Tudo. Pode gerenciar tudo aqui. Pelas botoeiras aqui. Não tudo, né? 4 coisas, vamos dizer assim, eu acho. Então, é porque aqui tem a porta. Aí saída de ar. Saída de ar acho que tá ali no meu 8 já, ó. Vou botar aqui no 8. Afastar um pouquinho aqui. Ó, não tá deixando eu construir ela aqui, ó. E era pra deixar, tipo assim, porque tem espaço pra ela aqui. Assim como tem aqui na frente, ó. Ó, aqui na frente ela entra, ó. Tá vendo? Ela tá entrando até errado ali, ó. Porque tem que girar, eu posso girar ela de todas as formas aqui, ó. Mas claro, pra funcionar o certo, ela tá de cabeça pra cima, vamos dizer assim, né? Aqui. E aí ela acopla ali, ó, com a entrada ali, ó.
Sempre tem que respeitar essa entrada aqui, ó. Até porque atrás dela também tem... Olha lá. Ali. Então tipo assim, um buraco se comunica com o outro buraco, logicamente, né? Só que ela, de alguma forma, não está recebendo energia, mesmo estando no grid aqui. E aí o coisa está recebendo. O gerador está recebendo, porque eu consigo ligar ele. Mas ela está colada nele e não recebe. Eu não sei se tem que botar alguma coisa antes. Queria botar ela aqui, mas também não dá. Dá para botar ela aqui na frente aqui da entrada de coisa? Dá também, mas... eu vou até tentar. E aqui, para girar, gente, é as teclas Delete, End, Page Down, Page Up, Insert, Home. É meio esquisito no começo, mas depois se acostuma. Olha lá. Botei. Aí eu mudo pra solda, né? Pro maçarico. Aí como eu tenho os componentes, ele vai usando, ó. Aí vai montando, ó. Até chegar em funcional. Aí aqui já tá funcional, já dá pra usar. Só não tá 100%. Mas vou botar 100% aqui. Aí fica com a skin aqui, fica melhor. Bem, vou entrar aqui, vou ligar. Não, ele já vem ligado, né? Já vem ligado. Não pressurizado. A energia... então se ele tá ligado, lá na minha bateria tem que estar mostrando que tá consumindo os 59, 57, né? Que tava lá. Mais os 100. Deixa eu ver aqui. Não tá, ó. 59 só. Eu não entendo, cara. Eu não entendo. Eu acho que é por causa disso, cara. Como essas paredes aqui não foram construídas por mim... se bem que tá escrito ali, ó. Construído por Movadash. Que é a minha task, né? Foi o meu tutorial, é o meu perfil. Eu tô jogando solo, então não tem como, assim, mas quando eu cheguei aqui, essa base toda já estava montada. E foi aquilo que eu falei, eu descobri isso, que quando eu desmonto e monto novamente, aí parece que as coisas começam a funcionar. Posso até tentar. O que é isso aqui? Meio bloco, mobilidade leve. E em cima é base inclinada. Eu vou tirar só esse meio bloco aqui para ver. Pronto, saiu inteiro. Mas ainda assim tá ligado ali em cima. Mas eu vou... meio bloco, blindagem leve. Quem que é o meio bloco? Aí aqui, ó, letra G. Você pode digitar aqui na busca. Meio. Aí tá aqui, ó, meio bloco, blindagem leve. Você arrasta ele aqui para qualquer posição. Vou botar aqui no 7. E aí ele já tá aqui. E aí, ó, você vê que ele não entra. Ó, não é por causa das pedras não, a pedra não atrapalha não. Ó, pegou. Eu não tenho certeza se era assim ou se era mais lá atrás. Acho que era lá atrás, cara. Deixa eu... ah, porque eu acho que ele pegou, mas eu tenho que girar ele, ó. Deixa eu vir pra baixo. Ah lá, agora sim, paradinho. Aí eu venho aqui e giro, ó lá. Ele tem que ficar... mexer. Aí, tem que ficar lá atrás. Coloca, muda pro maçarico. E vamos lá. Voltar com as peças dele. Pouquinha coisa. Pronto, agora eu construí. Vamos ver aqui se mudou já alguma coisa aqui. Não, tá consumindo 59 ainda. Aí eu teria que tirar essa placa do chão, tirar essa, tirar a outra de lá, tirar tudo, né? Meu Deus, deixa eu ficar no chão. Teria que mover tudo para poder, para o que tá ligado aqui, ó, no frame, até chegar nele ali. Até chegar aqui nele, encostar nesse frame, que encosta nesse, que encosta nesse, que encosta nesse, tem que estar, né? Mas, cara, tá ligado no teto e vai o teto, vai por dentro da pedra aqui, sei lá. Vamos desmontar esse aqui de cima aqui pra ver. Bota a esmerilhadeira, esse aqui é uma base inclinada 2x1x1. Base inclinada. Aí, base inclinada. Vou botar ali o 5 e aí a gente vai girando pro lado, olha lá, inclinação de blindagem leve, é base inclinada, eu não sei. Eu prefiro ir lá e digitar. É porque às vezes não é do mesmo produto não. Então vamos aqui, G base inclinada 2x1x1, é esse aqui.
Arrasta aqui pro 7 de novo. Aí, ó. E aí quando ela encaixar, a gente vai girando ela aqui. Aí eu acho que tava assim, né? Botei. Muda pro maçarico. Pronto, construí. Vamos dar uma verificada aqui no painel. Não, 59 ainda. Então, tipo assim, é isso. Eu não vou fazer isso tudo, porque eu teria que desmontar isso tudo aqui. Tudo bem, é rápido, é do jogo. Mas a premissa é essa, ele tem que estar no mesmo grid. Mas eu tô achando que pelo fato de eu ter chegado aqui, já encontrado essa base funcionando, e eu já fiz esse teste aqui, ó. Rapaz, meu O2 tá baixo, mas às vezes eu me preocupo, mas é só entrar na nave ali, tá tudo certo. Foi o que aconteceu comigo aqui, cara. Eu queria colocar essa porta deslizante e foi um sufoco. Cheguei lá pra trás, ela tava aqui na frente, o primeiro bloco dela, ela tava aqui na frente. Aí empurrei ela mais pra dentro aqui. Aí tive que quebrar essas paredes todinha aqui, porque não tava entrando o teto, cara. Então, olha lá, o teto tá diferente, tá vendo? Ó? Eu tô achando até que tá vazando por causa disso, mas, cara, se eu tiver que desmontar esse teto todo aqui, só pra poder deixar isso aqui pressurizado, e tipo assim, aqui é uma placa, olha lá, bloco de blindagem. Bloco de blindagem, aqui em cima é tudo bloco, cara. Tudo bloco. E aqui o que eu coloquei foi uma parede, foi um painel, não é um bloco, é um painel. Olha o desenho do bloco, embaixo da minha facecam ali, ó. Pro desenho do painel, cara. O painel é fininho, mas, cara, eu acho que é. Que é, como é que fala? A gente fala mesmo, ai, até esqueci agora. É hermético. Que aqui fala, portas podem selar interiores, tornando-os herméticos, mantendo ainda o acesso aos jogadores. Então fica hermético. Aqui não fala nada de hermético. Blindagem básica para dar forma e estrutura a naves e estações. Não tão resistente, mas leve. Mais leve. Tipo assim, se tomar tiro, vai... Isso aqui, por exemplo, esse é porta de hangar hermética. Essa daqui é uma porta hermética, então ela segura ar também. É porque é uma porta, né, gente? Painel é painel, não é porta, não vai abrir. Então, tipo assim, também acredito que vai selar também. Não sei, não sei. Então hoje eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou deixar isso de lado um pouco, porque ficou faltando uma única missão aqui, cara, de tutorial, que eu me perdi aqui, eu não sei mais, que é terminar de construir uma navezinha lá que tem lá de expedição, uma nave já pré-feita, mas que... Ah, não pode esquecer isso também, você tá aqui pilotando na nave, viajando pelo espaço, e aí seu oxigênio acaba se você não ligar aqui, ó. Ou, por exemplo, às vezes tem lugar que não tem oxigênio, sei lá, tá pressurizado, mas você tá usando o oxigênio do seu traje. Então ele tá consumindo o que tá dentro do seu traje. Quando acabar o oxigênio do seu traje, você começa a ficar mal. Ou a energia também, não sei porquê, quando a energia do seu traje cai, você também começa a sofrer dano. É como se o seu traje parasse. E aí já sabe que, tipo assim, você não vai conseguir se mover porque o traje é muito pesado, sei lá. Então vamos entrar aqui na nave. E aí, será que eu vou com a minha... Não. Que eu fiz isso, cara. Ali, a minha nave, olha lá, o H2 da minha nave tá zerado, mas eu não sei como é que faz também não, cara. O hidrogênio ali, eu acho que... Tanto que eu coloquei o hidrogênio ali na barra ali. Não sei se tem que colocar em outro container da nave, mas não funcionou não. Outra coisa nessa nave que falta aqui também é a letra O ali, ó. Que é a antena, que eu tô até construindo. Eu acho que eu tenho componentes de construção. Deixa eu ver aqui rapidinho. Esse aqui, ó. Não, isso aqui é brincadeira. Gente, onde é que tava? Componente de detecção. Eu acho que eu larguei lá dentro, lá. Que eu não sei quanto que vai pegar pra construir aquela antena. Eu nem sei se é essa antena aqui, porque eu botei ela porque... Olha lá, precisa de supercondutor. Componente de detecção. Eu consigo construir, mas não vou construir isso agora não.
eu vou fazer isso. Eu vou tentar achar a quest, cara. Porque aqui você se perde fácil no espaço. Tenho que tirar o freio de mão. Tem que tirar o freio de mão, cara. Tem os pads lá que é pra você... E aqui é aquele negócio, não pode dar mole não. Veio com muita velocidade, meu irmão. Não dá pra frear rápido não. Só se você colocar motores pesados aqui na frente pra poder retardar. E aí, ó, tá vendo, ó? Eu nomeei aquilo ali, ó, é uma mina abandonada. Que antes era a minha primeira base, mas como aqui tinha já tudo construído, eu vim pra cá. E até me arrependi, mais ou menos. Eu vim pra cá mais pra aprender o jogo. Ali, ó, é a primeira estação onde você spawna. E dali que você começa a fazer as primeiras tasks. E aí agora eu tenho uma task que tá pedindo pra eu refazer uma nave. Só que perdi ela do radar, cara. Ela não tá mais aparecendo no meu radar, não. Tá vendo essa mancha na pedra aí, ó? Aquilo ali é ferro. Ali é ferro. Aí eu venho com a nave mineradora e ela arranca tudo ali, se quiser. Ui, bati com o pad no chão, cara. Meu Deus do céu. Eu acho que estraga. Aí você tem que ir lá e... A terra ali, ó. Aí tem aqui, ó, ponto de rota de drone, só que eu desmontei esse drone todinho. A minha base ali tá em rosa e tem um azul também. Roxo, rosa, sei lá. Aí tá falando que tem um negócio a 360 metros aqui. É a mina abandonada, sinais próprios. Olha lá, Mining Outpost, sei lá. Que isso aqui é uma mina que também tá cheio de ferro dentro. Aí ele te ensina aqui a minerar. Aquela nave mineradora, ela tava até aqui, se eu não me engano. Aí tá cheio de buraco, ó. Aí você tem que dar uma... Tá do outro lado, eu vim pro lado errado. Do lado escuro aqui do... Cadê, cara? 90 metros, tem que encostar mais aqui pra ver, eu acho que tá dentro do buraco ali, ó. Ah, tá aqui, ó. Deixa eu botar no eixo aqui. Mas aqui não tem nada, eu já estive aqui, não tem nada aqui, nada. Isso aqui é abandonada mesmo. Só tem lá o painel lá, acho que de Survival Kit. E aqui é onde tinha bastante minério de ferro. E aí, cara, tá pedindo a próxima task é consertar uma navezinha de, tipo assim, de exploração. E ela simplesmente sumiu do meu HUD aqui. Eu não achei mais, cara. A base tá ali é a plataforma onde você inicia. Ali é o drone que eu desmontei, os pedaços dele ainda estão aparecendo. Aqui tem a plataforma de construção. Não, a plataforma de construção tá 5 km, vamos lá? Vou botar a vista de fora aqui para vocês verem. E aí é aquilo, ó, acelera até 100 metros por segundo. Aí esse jogo aqui tem muitos mods também, muito bacana os mods. Né? Muitos mods aí que, por exemplo, aqui você viaja a 100 metros por segundo. Para ali é bom, já tá suficiente. Ó, 2 km, quando chegar a 1 km, 1,5 já tem que parar de acelerar. Que ela vai baixando, ó. Porque senão você bate com tudo e explode mesmo. Explode todo geral mesmo. Se você chegar com muita velocidade, você não consegue parar não. Você passa do objetivo e aí tem que reacelerar para voltar. Ah lá, ah, apareceu. Quando aparece laranja é aquilo ali, ó. Ah, agora sim. Então tem mod. Opa, agora apareceu um laranja do lado de cá também. Todos os dois. Ah, não, porque eu acho que é a mesma coisa, é o mesmo ponto. Não, esse aqui tá 9,5 km, aquele lá já tá em 8. Pô, então esse aqui tá... Ah não, aquele lá tá em 8, vamos naquele lá primeiro então. Tem mods aqui que aumentam essa velocidade, tá? Então aumenta a velocidade. Você
Bota até 1000, se quiser. Aí viaja bem mais rápido. Esse jogo é totalmente customizável, é bem bacana por conta disso. Então, eu não entendo muito, tá? Tem a galera aí que joga desde o começo esse jogo, então a galera já é fera aí. Nossa, acabou a energia da nave, não acredito. Se eu não tiver parado aqui pra... Cara, olha lá, a minha energia 0 segundo, não dá mais nada. Eu não consigo agora nem... Olha lá, agora nem o meu survival kit funciona mais. Tá vendo? Qualquer descuido seu aqui é a morte, cara. É a morte, ó. Eu não consigo nem mais abrir a porta, ó. Eu não consigo nem mais abrir a porta. Não consigo mais acessar nada. Porque acabou a energia. Acabou a energia. Ó, consegui entrar no inventário aqui. Cara, hidrogênio. Eu tenho que botar esse hidrogênio que eu tenho ali dentro do... O gerador tá aqui com hidrogênio também. Então eu vou botar aqui dentro do power. Ele não deixa. Olha lá. Daqui também não deixa. Então eu tô fazendo errado. Tô fazendo o movimento errado. Por que que eu não posso colocar aqui? Por que que eu não posso colocar aqui? Já que aqui não... Tá vendo? Aqui é o Flight Seat, é o banco, né? Piloto. Cara, o gelo tá aqui. Se eu botar o gelo aqui no gerador, o gerador tá apagado, não vai adiantar. Eu consigo tirar a garrafa? Também não consigo tirar. É, deu ruim. Deu ruim. Ó, aí aqui praticamente é como assim, eu perdi a nave. E os recursos que eu tenho dela eu vou morrer aqui dentro. A não ser que eu destrua a nave pra tentar alguma coisa. E é o que eu vou fazer. Vou ter que fazer isso. Vou ter que destruir a porta ali. Antes que o meu oxigênio acabe. Que minha energia acabe também. Do meu traje. Senão eu tô a pé. Porque eu não tenho nada comigo aqui, ó. Isso aqui tá lá fora. Isso aqui tá lá fora. Agora eu não sei por que eu não consigo usar aqui, cara. Aqui é o gerador, então eu não vou usar. Aqui é só pra pegar. Eu tinha que ter acesso ao motor. É o motor, não o gerador, mas o motor de hidrogênio. Mas aqui eu tenho hidrogênio, eu tenho gerador de energia. É esquisito, é diferente os nomes. É. Vamos lá, deu ruim. Mas eu vou tentar escapar daqui. Vou tentar. Pra não quebrar minha nave toda. Acho que eu vou aqui no... Pô, mas vai ficar pesado. Viga é pesado. Essa porta também é enorme. Qualquer vidro aqui que eu abrir vai ficar ruim. Essa placa de aço aqui, será que me dá acesso lá fora? E a porta? A porta é muita coisa também. Placa de passarela de aço. Depois eu tenho que dar um jeito de fazer. Você vê que se eu for no meu traje também, gente... É, negão. Fazer o seguinte. Não consigo nem tirar pra mim.